Bauru, 12 horas. Jovem Auriverde anuncia e apresenta Vanguarda de Notícias. Desde as principais fontes informativas até nosso departamento de rádio e jornalismo, os destaques informativos do meio-dia. Direção de Tobias Ferreira, com toda a vibrante equipe noticiosa da Jovem Auriverde. E agora, o nosso Homem Notícia com a última etapa informativa. Silvio Carlos, o Homem Notícia. Tudo bom, Sica? Tudo bem, Tuba. Beleza. Me fala, como foi que nasceu o Homem Notícia? O Homem Notícia, quando Tobias Ferreira, que era o diretor-geral da rádio, ele achou que nós precisávamos partir para um noticiário mais sério, né? E ele deu o horário de meio-dia. E esse horário acabou se consagrando, né? Eu participava também, tinha os locutores, eu participava mais na parte final e também um bloco esportivo, né? Esse formato do Homem Notícia era um formato diferente da época, não era uma tradição de outras emissoras de rádio ter o Homem Notícia, porque você vinha fazendo um levantamento de tudo que foi apresentado e acrescentando as últimas informações. Exatamente. Fazia a parte final, né? Parte final. É. Mas isso não era esse foi um formato criado para vocês mesmo, né? Foi nosso lá. O Tobias, o Paulo também, né? O Paulo Sérgio. Então, eu acredito que tenha sido um dos noticiários mais importantes que Bauru já teve. Nossa. Dá saudade de ouvir essas vinhetas. Dá muita saudade. Quanto tempo você não via isso? Nossa, fazia muito tempo, né? De quando são essas? Não estou bem lembrado, mas eu acredito que tenha sido em 1970, entre 70 a 80, né? E a Auriverde, na época, atingia com o Vanguardão uma das maiores audiências da história do rádio, né? A Auriverde chegou a 86% de audiência. Fez marcar pelo Ibope, inclusive, uns 85, 86, né? Foi um recorde na época. Como era a captação de notícias na época? Qual a diferença? Hoje tem internet, hoje, né? Como que era na época? Era ligar um rádio numa estação do Rio ou de São Paulo, gravar e depois tirar na máquina de escrever. Datilografar. Só aqui, ó, datilografando. E mesmo assim a informação era super veloz, a informação chegava rapidamente. Muito rápida. E o Paulo Sérgio, inclusive, está conversando com outras pessoas aqui, eu estava perto, e ele falou que as notícias do Vanguardão eram bem condensadas. Então não era uma coisa chata, um noticiário cansativo. Era um noticiário rápido e as notícias bem rápidas, né? Eu acredito que foi uma boa época. Nós apresentamos há alguns programas atrás a história de 1969, momentos da história que você já estava lá, foi o momento que o homem chegou à Lua. Aquele ano vocês viveram no espaço, não? Na verdade foi... Nessa eu só acompanhei. Acompanhei o Tobias, o Paulo, mas eu acredito que tenha sido uma boa jogada na época, né? As gerações futuras recordarão o ano de 1969 como o ano em que o homem realizou a sua maior aventura de todos os tempos. Chegou à Lua. Na Terra, 1,2 bilhão de pessoas reunidas diante dos vídeos ficaram fascinadas pelo duplo milagre da descida e de suas imagens. Qual a diferença maior que você vê do jornalismo que vocês faziam na época e o jornalismo de hoje? O jornalismo de hoje é mais dinâmico,
E eu acredito que conseguimos agora não, algum tempo aqui na FM 94, né, fazer um noticiário bem com conteúdo e abordando mais coisas de Bauru. E, logicamente, um bloco se tem de reservar para as notícias nacionais e algumas internacionais, né? Chica, prazer te encontrar novamente, viu? Eu tenho uma honra de conversar com você, respeito muito o seu trabalho, não é de hoje, você sabe disso, trabalhamos juntos já. E eu quero dizer que estou muito contente de conversar com você. E eu agradeço sua presença aqui e dando uma gravação importante, né? Esse é o Silvio Carlos, gente. Silvio Carlos Simonetti. Esse aqui, ó, jornalista, amigo e bauruense nota 10.